Os irmãos, eu não preparei nada. Só que eu estava lendo um texto ontem à noite. E vamos ver se eu consigo falar alguma coisa dele. Porque, na verdade, eu para falar a respeito, falar da palavra de Deus, como se fosse dando um estudo, eu não fui chamado para isso. Então eu tenho um pouco de dificuldade para isso. O chamado é outro. Então os irmãos que puderem me ajudar no texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 11. É um texto interessante. Por que interessante? Porque o texto vai falar do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. É como se Deus apontasse o dedo no globo terrestre e falasse: essa nação eu vou tomar conta. Eu que vou orientar eles. Mas esse texto de Romanos, capítulo 11, ele vem falando. Vem pra cá. Ele vem falando a respeito do povo de Israel, mas não vem falando da conversão deles. Vem falando que eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram. É como se Deus olhasse para cada um de nós aqui essa tarde e dissesse assim, ó: eu escolhi você. E você se volta para Deus e fala: eu não quero. Eu não quero. É como se Deus falasse assim, ó: eu dei o meu filho amado por você, para que você não recebesse a minha ira. E você respondesse para ele: eu não quero. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Foi escolhido, mas rejeitou. Tá? Rejeitou. Quase todo o povo rejeitou. Era um ou outro que creu na palavra. Inclusive o profeta Isaías vai falar: quem creu em nossa pregação. Sabe por que ele pergunta isso? É uma pergunta, porque entra por aqui, ó, e sai por aqui. A pessoa entra aqui, ou vai numa igreja, numa denominação, ouve a palavra, entra por aqui e sai por aqui. Ela não leva a sério aquilo que está sendo falado. Ela leva mais a sério o fato dela estar sentando na cadeira lá, aquele ritual, do que a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Rejeitaram a palavra de Deus. Aí o que aconteceu a partir disso? Vou me manifestar para o povo gentil que não me procurava. Quem é esse povo? Nós. Porque até então a salvação era para eles. Eles não quiseram. Aí Deus dá o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Morre por nós, derramando o seu sangue. Para a gente continuar em pecado? Não. Para a gente viver uma vida santa para Ele. Ele estende o braço para nós. O povo de Israel não quis, então eu vou para outras nações. É ou não é, irmão Francisco? Vou para eles. Vou para eles. Então o texto fala dos ramos enxertados, ou seja, ramo vai falar de uma árvore. Quem é essa árvore? Vai falar de uma árvore. Quem é essa árvore? Jesus Cristo. Ele que é a árvore. E quem é os ramos? Aqueles que obedecem a Ele, foram enxertados. Ou seja, a salvação não era para nós. Olha o amor de Deus. Gentios, né? A salvação não era para nós, mas veio para nós, porque o povo de Israel rejeitou. Rejeitou. E o que eu vou falar para você? O que eles receberam com isso? Receberam a punição de Deus. Ou seja, aqui está sendo falado do amor de Deus, mas também da punição daquele que rejeita. Quem recebe vai fazer parte do amor de Deus. Quem rejeita é a punição que vem.
Quantos morreram, pastor, no deserto? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de pessoas. Porque rejeitaram incredulidade, murmuração. Trouxeram o costume de outras nações para dentro do povo de Deus, que era um povo santo. Então o texto vai falar dos ramos enxertados. Nós fomos colocados lá, na árvore que é Cristo. Olha que tremendo, meus irmãos. Nós somos colocados. Agora fazemos parte da nação eleita. Meu irmão, Paulo vai falar isso no capítulo 11. E no versículo 20, no versículo 19, Paulo fala assim: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você não quer ser cortado? Não seja incrédulo. Creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Jesus, ele deixou um texto tão tremendo lá no livro de João, simples de compreender. Quem ama a mim, obedece a minha palavra. Eles foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Credulidade no povo de Israel e a fé que os gentios tiveram. Paulo está falando para os crentes que estão lá em Roma. Não se orgulhe disso, mas tema a Deus. Não se orgulhe. Paulo vai falar, não se orgulhe, para que não cresça no seu coração uma soberba. Eu sou salvo, vocês não são, não. Mas tema a Deus, que estendeu o teu braço para nós. Olha, isso me faz lembrar aquela mulher, Ciro Fenícia, que não era do povo de Israel. E ela estava com a filha endemoniada. Quem pode resolver o problema dela? Os médicos? Não. Os macumbeiros? Não. Psicólogo? Não. Só Jesus. E o que Jesus faz quando ela vai procurá-lo? Ele nem responde, ele vira as costas. O pastor conhece muito bem esse texto. Na segunda vez, os seus discípulos estão ali, né? Ah, vou mandar ela embora, ela está gritando aí, meu. Parece uma doida. Mestre. E ela insistindo que ele atendesse ela, o pedido dela. Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Esse é o plano de Deus, sim ou não? É. O plano de Deus. Mas ela insiste e Jesus fala para ela, é grande a sua fé. Seu problema está resolvido já. Sua filha foi curada. Tá? Sua filha foi curada. Mas o que você quer dizer a respeito desse texto? Eu quero dizer que lá Jesus, ele disse nesse texto claramente que ele veio para o povo de Israel. O povo não quis, agora é nós. Agora somos nós. A salvação chegou até nós por meio de Cristo. Então não é hora de ficar brincando mais. É hora de levar a sério a mensagem da cruz. Não sairmos daqui hoje, voltarmos a trabalhar e a nossa rotina de pecado. Não! Levar a sério essa palavra. Jesus estendeu o braço para nós, que estávamos destinados ao quê? A destruição. A destruição.
Quem? Irmão Anderson, todos nós. Eu fico vendo como que é o Evangelho. Eu louvo a Deus em cima de uma palavra que o pastor trouxe esses dias a respeito de que Jesus está orando, olhando para o céu, dizendo: Pai, eu te glorifico, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor se revelou aos pequeninos e ocultou a sua palavra dos sábios e entendidos. O Evangelho, né, dos sábios e entendidos. Porque uma vez foi feita uma pergunta a respeito do cálice de Deus, que o próprio Jesus orando no Getsemane, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. 3 vezes ele orou a mesma oração. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. E muitos pregadores dessa geração, eles dizem que Jesus teve medo, por isso que ele estava orando ali daquele jeito, e orou e saiu como gotas de sangue. Tamanha intensidade da sua oração. Então eles dizem que Jesus teve medo. Agora eu pergunto para você, ele teve medo ou não? Sendo que depois que Jesus morreu e ressuscitou, 300 anos se passaram e os cristãos que eram mortos nesses 300 anos, eles morriam louvando a Deus, glorificando a Deus. Agora, como que Jesus teve medo se os cristãos não tinham? É uma mensagem que está errada, está equivocada. Muitos evangelistas e pastores pregam isso, que Jesus teve medo. Jesus não teve medo. É o que ele sabia, o que tinha no cálice. O que tinha no cálice? A ira de Deus. E foi perguntado isso num seminário. E foi perguntado isso numa escola bíblica, melhor dizendo. E ninguém soube responder. Uma menina de 9 anos levanta a mão e fala. Lá dentro tem o cálice da ira de Deus. E o camarada que estava ali, o irmão que estava ali dando a aula, falou: mas muitos pregadores não sabem disso. Uma menina de 9 anos sabe. Porque é da boca de pequeninos que sai o perfeito louvor. Ela sabia, ela estudou, ela buscou. Tá? Ela buscou o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre nós. E foi desviado porque Jesus morreu em nosso lugar. Mas o texto aqui está dizendo que a salvação chegou a nós porque Israel não quis. Aí ele vai dizer aqui já uma palavra de repreensão, de advertência. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Israel. Deus poupou? Eu já vi crente falando que Israel vai ter a segunda chance. Eu já vi crente falando, essa Israel que está viva, se converter vai ser salvo. Mas a que morreu não tem segunda chance, meu irmão. Ah, não, mas... pastor. É tanto que Israel vai passar pela tribulação. Eles vão se converter, se voltar para Deus no meio da agonia. Da tribulação, né? No meio da tribulação eles vão se voltar para... A igreja não. Então, mas aí alguns pregadores dizem que esse Israel que já passou vai ter uma segunda chance. Não! Mentira! Não existe. Biblicamente não. Mentira! Ah, mas eles eram um povo escolhido de Deus, então eles vão ter uma segunda chance? Não! A chance é para quem está vivo. Seria Deus injusto? Não. Dá para eles e não dá para os ímpios? Então, tá entendendo? Tem uma confusão teológica aí. Eles não vão ter a segunda chance, vão ter chance quem está vivo. Quem está vivo. Porque depois que fechar os olhos já era. Você perdeu a sua oportunidade. O mal do ser humano, sabe qual que é? Ele acha que ele vai viver para sempre e nunca vai acontecer nada com ele. Esse é o mal do ser humano, meu. Ele pensa que ele vai viver 100, 120, 150 anos, ele nunca vai morrer.
sempre vai estar forte aí. Não. Se fosse assim, irmão, e morreu, acabou, seria bom demais. Se fosse assim, e morreu e acabou, Só seria até bom demais. me fez lembrar um negócio. Tá? Mas não é assim. Você vai viver depois que você morrer. Porque o que se move dentro de nós, o que sente, o que se emociona, não é a carne, isso aqui é um templo. Isso aqui é uma casa. O teu corpo é uma casa. O meu corpo é uma casa. É uma casa. Tá? A casa de quê? A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele soprou o quê nele? Ele deu o quê? Ele deu fôlego de vida. Então tem algo de Deus dentro de nós. Tem algo de Deus dentro de nós. Se Deus não tivesse nos dado fôlego de vida, ia ficar só o boneco lá em pé. Então o que sente, o que se emociona, o que sente dor, sente tristeza, não é a carne. Não é a casa. A casa é de barro, tu és pó e ao pó voltarás. É o Espírito que Deus colocou dentro de cada um de nós. E Deus vai querer de volta. Ou para Ele se servir ou jogar no inferno. Aí quem vai decidir é o homem. Quem decide é o homem. Se morreu, acabou, seria bom demais. Aí Paulo diz, comamos e vivamos, que amanhã morreremos. Pode escrever nos Romanos, fala isso. Tá entendendo? Olha o texto que fala. Permaneça na fé. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou Israel, também não poupará você. Ou seja, obedeça a Ele. Porque senão Ele não vai poupar ninguém. Não vai poupar ninguém, nem Israel, nem gentil. Paulo está falando já para os gentios. Tema a Deus. Você quer ver como que está a situação? Compara o que passa na televisão, nos noticiários, traz para a Bíblia. Eu falo para você, meus irmãos, parece que a Bíblia foi escrita hoje. De tão atual que ela é, tudo está acontecendo, os sinais estão acontecendo, mas o povo não acredita. Entra por aqui e sai por aqui a palavra de Deus. Aí vem a advertência. Por que vem a advertência? Porque Deus quer humilhar o povo? Não. Porque Deus quer que o povo se converta. Se converta. Para que não seja cortado. Para que não seja tirado a sua parte. Da salvação que Ele deu através do seu Filho Jesus Cristo. Aí Paulo vai falar no 22, ó. Presta atenção que ele vai falar. Portanto, considere a bondade. A bondade de quem? De Deus. E a severidade de Deus também. Ele está falando dos dois. A bondade e a severidade. Paulo não é um pregador que só prega a bondade de Deus. Ele prega os dois lados. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Versículo 22 do capítulo 11. Severidade para aqueles com que caíram. Mas bondade para com você. Desde que permaneça na bondade dele. Aí já cai por terra essa idiotice de que eu tô salvo, eu posso fazer o que quiser, eu posso viver no pecado. Isso é uma idiotice. Salvo para sempre. Não existe. Isso não existe, isso é uma doutrina diabólica. Paulo está falando para você permanecer, porque se você não permanecer, você vai ser cortado e vai participar da severidade de Deus. Porém, se você permanecer, você vai fazer parte de quê? Da bondade de Deus. Qual é a bondade de Deus? É te dar uma mulher bonita? É te dar um carro bonito, luxuoso, uma casa, dinheiro?
intelectualidade, é isso que é a bondade de Deus? Não, é a salvação eterna. É isso que é a bondade de Deus. É isso que o servo de Deus espera. O que o servo de Deus espera, pastor Genival? Ir para a glória. Se a gente morrer agora, a gente tem que saber para onde a gente está indo. Amém. Para onde a gente está indo? Foi pregado hoje. Não espere nada desse mundo. Não espere. É só desgraça. A Bíblia vai dizer que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Então eu imagino Deus sentado no trono com os pés em cima da terra olhando homossexualidade, maconha, cocaína, cachaça, adultério, homicídio, derramamento de sangue, feitiçaria, idolatria. Deus está olhando tudo isso. E Deus, quando olha tudo isso, o que ele pensa? Tá tudo bem. Meu irmão, o texto que a gente leu aqui, eu estava meditando esse texto ontem à noite. E não preparei nada. Mas eu estava pensando. Quem não obedecer a Deus vai ser cortado. Vai ser cortado. Vamos falar você. Vamos ver esse mesmo pensamento, essa mesma linha de raciocínio que Paulo está escrevendo aos Romanos, lá no livro de Números, né? Quando Moisés deixa o povo no deserto e vai até o monte conversar com Deus para pegar as tábuas da lei. Quando ele volta. Quando ele volta, encontra o povo fazendo o quê? Carnaval. Servindo a Deus, adorando a Deus. Qual foi a resposta de Deus para isso? Qual foi a punição? Mata. Mata. Passa lá a espada. Mata. Não deixa um vivo. Mata. Foi Deus que falou. Foi Deus. Arranca a cabeça deles. Porque não presta. É povo de dura serviço. Eu usava essa expressão, dura serviço. Não quero mais nada Não que isso. aprende. Deus mandou matar. Deus mandou matar. Porque o povo... Pô, irmão Nino, você vê Deus atuar de forma extraordinária. Você vê Deus fazer você passar por situações que nada deste mundo te dava a possibilidade de você passar. Você vê Deus rasgar o mar vermelho Verdade. de ponta a ponta. Verdade. Eu sou testemunha Quando o disso. exército de Faraó estava na Sou ponta testemunha do disso. povo, Deus retardou com a... Deus não precisava nem abrir o mar vermelho. Só aquela coluna de fogo retardando o exército de Faraó, só a coluna de fogo era suficiente para aquele povo cair diante do Senhor. Verdade. E Deus ainda rasga o mar e falou: eu quero vocês salvos do outro lado. Passa. Chega do outro lado, esse mesmo povo se levanta contra Deus, meu irmão. Esse mesmo povo se levanta contra Deus. É muita incredulidade. É muita incredulidade. É a mesma coisa de eu saber que o meu Deus, ele é capaz de mudar qualquer situação da minha vida. Ele é capaz. Não tem problema, não tem vento, não tem adversidade, não tem luta que o teu Deus não possa resolver. Verdade. Verdade, eu sou testemunha. Aí quando eu estou disso, sei vivendo que os determinada irmãos situação, eu vou me levantar contra ele? Cadê o meu Deus? Ô, meu irmão, acorda. Põe a mão na consciência. Continua, irmão. também. Aí ele fala aqui, ó. Portanto, considere a bondade de Deus e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, ou seja, não obedecem mais a Deus. Vai vir severidade. O pastor usou um texto aí tremendo. Eu poderia usar esse texto, tá? De Moisés subindo no monte e o povo no carnaval lá embaixo. Fazendo carnaval. Certo? Prostituição e bezerro de ouro, idolatria, carro alegórico, é o que eles estavam fazendo. Tá? Partiu, irmão. Aí vem uns teólogos dessa era aqui. Ah, mas você está usando um texto do Antigo Testamento. Deus não age mais assim. Eu estou lendo o Novo Testamento, meu irmão. Romanos é Novo Testamento. Paulo está doutrinando quem? A Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? É só os romanos? Não, nós. Está doutrinando. Para quê? Para que a gente não saia do caminho. Ele está orientando. Vai vir severidade para quem abandonou a Deus. Vai vir.
Porém, a bondade de Deus vai se manifestar naquele que é fiel. É para permanecer. Permanecer. Tá? Não é servir a Deus um dia, no outro dia não. É o que está acontecendo. Hoje fala de Deus. Tá num fogo aí, eita glória, amanhã tá pecando. Já se desviou, afastou, pelo amor de Deus, meus irmãos. Errar a gente erra, pecar a gente peca, mas a gente tem nojo do pecado. Não vivemos na prática do pecado. O ímpio tem a alegria do pecado. Alegria de pecar. Ele já planeja o que ele vai fazer daqui. À tarde, quando ele sair daqui, vai encher a cara de cachaça, vai visitar um prostíbulo, vai encher a cara de maconha, vai mentir para a esposa. Ele já tem planejado, ele tem alegria nisso. Mas o crente não. O crente, quando peca, é involuntariamente. O que significa isso? Ele não planejou, aconteceu. Então ele fica com vontade de morrer. A reação é essa. A reação é essa, enfiar a cabeça debaixo de um travesseiro, não ter o coragem nem de olhar para esse Deus. Dá uma vontade, sabe, de vomitar. Eu estou falando aqui, meus irmãos, o que acontece comigo. Não estou exagerando, não sou mais santo do que ninguém. Eu peco todos os dias. É isso mesmo. É isso mesmo. A prática do pecado leva o homem de Deus a ter esse tipo de reação. Fica negócio na cabeça, martelando. Então a severidade vai vir. A penalidade, vai vir a pena e vai vir a bondade para aqueles que permanecerem. Agora o que ele fala aqui, ó? Se você não obedecer a Deus, você não vai participar da bondade de Deus. De outra forma, você também será cortado. Ele já está avisando o que vai acontecer com aqueles que não obedecer. O que vai acontecer? Vão ser cortados, pastor. E quem vai cortar? É o pastor da igreja que vai cortar? Não. É o diácono, é o presbítero que vai cortar? É o próprio Deus que vai cortar. João 15, né? João 15 também, se encaixa nessa palavra. Quem vai cortar? É o obreiro que fica na porta lá? Não, é Deus que vai cortar. Ele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Eu digo para você essa tarde, leia a Bíblia toda, mas dá uma meditada no livro de Romanos. Porque a gente vai aprender muita coisa aqui, viu? Muita coisa. Olha lá, e aí o que ele vem falando? Olha o que ele vem falando depois. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Aí é Israel. Aí é Israel. Ele tá Esse falando. atual. Aí é a nação israelita atual. Você não viu o rapaz que foi pregar lá em Israel, o judeu passou e cuspiu no pé dele, quando ele falou de Jesus? É atual o vídeo, não é montagem não. Ele foi pregar, o judeu cuspiu no pé dele quando ele falou de Jesus. Os judeus ortodoxos até hoje eles acham que eles são detentores de Deus. Eles acham isso, mas isso não existe em lugar nenhum. Não existe. Eles não são diferentes da igreja. Não são. Eles precisam se converter, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, viver na prática do Evangelho, aí sim. Aí é o que diz Paulo, Deus vai enxertá-los novamente. Novamente. Na árvore da vida. O caminho para o céu é Jesus. Não existe outro. Não existe outro. O caminho para o céu é Jesus. Se eu rejeitar Jesus, como eles rejeitaram, não tem, eu vou chegar onde? Eu vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Aí Deus promete enxertá-los novamente. Olha. Se não permanecerem na incredulidade. Vou falar aí,
O irmão me fez lembrar Que algo. texto, meu irmão. O irmão me fez lembrar algo da Igreja Católica. E eu vou lançar uma pergunta agora. Eu vou voltar ali e enxertar novamente se vocês se converterem. Mas há possibilidade para aqueles que estão mortos? Há possibilidade de haver enxerto? Há possibilidade de retornar ao caminho? O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Pode um morto que partiu deste mundo sem obedecer e sem conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador ser salvo? O que diz a Bíblia? Evangelho de Lucas capítulo 16. Senhor, olha, eu estou aqui, eu não estou aguentando. Tormento. Eu estou aqui no fogo puro, manda molhar minha boca aqui que eu estou em chama. Enquanto você teve vida, enquanto você viveu, o teu coração puxou, você teve oportunidade. Mas você não quis. Você me rejeitou. Eu levantei pessoas para pregar a respeito de mim para você. Mas você virou as costas, você ignorou. Quem está aí